Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Customer Lovers. E hoje a gente tem uma convidada super especial que vai trazer um tema, vai botar luz sobre um tema de empresas orientadas ao cliente. Né, Zapata? E quem é a nossa convidada, Zapata? Grande, Léo. Nossa convidada hoje é a Ana Paula Novaes Vieira. Para quem a conhece melhor, é a Aninha Vieira. E até uma curiosidade de como eu a conheci, ou vice-versa, né? Eu estava, de repente, num projeto, no estacionamento do cliente, aí eu ouço, Zapata, é você? Aí eu olhei para o lado, eu não a conhecia pelo rosto ainda, só por grupos de diálogo. Aí era ela, Ana, eu te conheço, do grupo tal e tal, super gente boa, isso aconteceu faz, nossa, uns 5, 6 anos, uma das pessoas mais experientes em vários assuntos de CX, e será um prazer falar com você, Ana. Diga lá, Ana, bem-vinda. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Você foi contando como a gente se conheceu e eu sempre me divirto, porque realmente foi como você descreve, né? Falei, não, eu não posso deixar esse rapaz passar por mim e não falar que nós nos conhecemos de grupos de diálogo, né? É isso, assim, eu estou na área de cuidados na relação com o consumidor já há mais de 18 anos, eu tenho essa frente de experiência de trabalho muito focada com indústria e agora varejo, e espero estar aqui à altura do grupo para compartilhar insights bacanas para o pessoal que for ouvir o nosso papo aqui. Então, contem comigo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Ana. Muito bom. Prazer em tê-la aqui conosco nesse podcast, nesse episódio. Para a gente começar, eu queria entender o seguinte, como você descreveria a importância de uma empresa ser orientada ao cliente nos dias de hoje, especialmente no contexto de mercado em que a Alpargatas atua? Assim, para mim, a gente tem uma atuação não é tão justa, né, e empoderada na relação com o consumidor final, quando a gente está em meio a uma indústria ou em meio ao varejo, como é o caso, né, a gente produz, hoje eu estou aqui com o pessoal da Alpargatas, então a gente produz o chinelo e isso passa por N pontos de distribuição, de venda real para o consumidor final. Então, a gente tem os representantes, distribuidoras, lojas de ruas, as franquias, lojas próprias, mercado, farmácia. Então, complica bastante a gente conseguir gerenciar todas as informações dessa relação com esses consumidores. Então, eu acho que é muito comum quando a gente trabalha com essa frente, quando a gente tenta pensar nos nossos projetos, nas nossas oportunidades, a gente foca muito nos processos internos, por onde esses produtos percorrem, o que eu tenho mais no meu estoque, o que eu tenho que fazer com tudo isso. E quando a gente está inserido nesse contexto, que ele não é um contexto B2B, você tem uma adrenalina um pouco a mais aqui, então é super fundamental contar com uma equipe ou com profissionais que eles tenham essa ótica do mapeamento da jornada, de trazer a provocação para dentro da companhia, do olhar do consumidor. Então, precisa-se adotar mecanismos das pesquisas, dos eventos, de plataformas de customer mesmo, né? Por mais que eu não estou na ponta me relacionando no momento em que esse consumidor efetiva uma compra, eu tenho meu e-commerce, então eu tenho alguns canais, os canais que existem, como que eu faço para essas informações, elas me possibilitarem essa visão 360 do comportamento, do que tem, quais são as minhas dores nessa relação, o que gera maior incômodo, o que é o meu sucesso, o que as pessoas me reconhecem e me dão aquilo como 5 estrelinhas, né? Então, a gente ter toda uma construção de mecanismos, de plataformas, de área de inteligência, né, de BI, para que tudo isso nós consigamos transformar informações qualitativas, muitas vezes casadas com informações quantitativas, com impulsionamentos internos. Então, eu sempre brinco com o time, quando a gente está em reuniões, que eu estou tentando defender algum ponto, é que as empresas, naturalmente, elas terão nas suas estruturas pessoas que vão defender a indústria, a qualidade, então vai ter os profissionais que estão ali gabaritados para falar sobre matéria-prima, sobre o que o processo funciona melhor, o que a máquina funciona melhor. E contar no ecossistema com profissionais focados e centrados
na visão do consumidor, esse vai ser o profissional que vai defender nas decisões de projeto, nas decisões de novos rumos da companhia, ou até da mais simples à mais complexa, né? Vai ter alguém no time que tem a ótica, e é fundamental para os profissionais que estão nessa cadeira, eu sempre comento isso com o meu time, que assim, a gente tem que ir para esses papos com números. Então, eu lembro muito claramente de uma situação que estávamos numa reunião e o time de mídia estava, poxa, a gente tem que impulsionar esse produto. E aí o pessoal de vendas ali também com argumentos favoráveis a uma situação, remetendo para vamos mandar isso para a rua. E aí eu, como uma representante aqui da área, tinha informação de quanto custaria em média para uma pessoa solucionar se isso virasse um problema, né? Então eu levantei na mesa e falei, gente, vamos lá. Tudo bem, mas o ruído ele pode acontecer era um percentual muito baixo, mas esse percentual baixo ele pode nos custar por pessoa, não só a queda na reputação, a chateação dessa pessoa com a gente, porque ninguém se relaciona com uma marca querendo ter uma situação delicada ali, nem ter que falar com o saque existe, mas as pessoas com certeza querem ter jornadas fluidas. E eu falei, custa tanto. E aí a gente começou a fazer conta, e aquelas pessoas que estavam defendendo, falou, poxa, mas se esse percentual me representar isso em importância, em número de pessoas impactadas, aí começou todo mundo a repensar e acabou que o produto potencial ali não foi para o mercado. Então, quer dizer, acho que a gente tem que estar muito embasado com os nossos big numbers, assim, sabe? Que números são esses nossos, do nosso ecossistema, da nossa relação com o nosso consumidor, para a gente fazer as provocações com os storytellings mais casados possíveis com a voz do consumidor, né? Então, eu acho fundamental. E, Ana, esse ponto de vista, digamos, de produto, ele é muito tradicional na maioria das empresas hoje em dia, e imagino que a Alpargatas, sendo uma empresa historicamente centrada no produto, tenha passado por alguma mudança para ser centrado no cliente. Então, minha pergunta é, se você pudesse nos contar como a Alpargatas implementou essa centralização no cliente e suas práticas e processos diários, na prática, como é que foi? A vivência da implementação na prática da centralidade, posso dar aqui um contexto muito casado com o que a Alpa tem feito. A Alpa tem feito nos últimos 4 ou 5 anos uma transformação digital. Então, eu endossaria muito que aqui na Alpa a gente tem feito um movimento exatamente dessas plataformas, das ferramentas. Então, hoje a gente tem um Customer Data Platform. Eu consigo mensurar e ter uma visão 360 de novo, né? Não consigo ter uma amplitude muito grande, mas uma amostra significativa nessas plataformas, onde eu consigo ter um pouco de mapeamento do comportamento, das preferências, né? Eu plugo nisso também os resultados das pesquisas de satisfação. Mas o que eu percebo, e até dando a minha resposta aqui de uma forma mais ampla, e da experiência que eu tive na indústria, é que a gente tem buscado esse movimento por intermédio de dados, ferramentas, o casamento desses dados de uma forma que fique tangível ali algum comportamento. Eu não diria que por onde eu passei a gente conseguiu ser tão preditivo, mas eu acho que um nível de maturidade desse ecossistema bem estruturado, você começa a ter predição de qual é o futuro ali que nos aguarda. Acho que é um nível de maturidade que ainda precisamos avançar, ainda é o nosso desafio, mas tem contribuído muito as ferramentas, e eu entendo que para essas empresas que eu tenho trabalhado, que estão nessa, né, indústria e varejo, você tem muito um ecossistema, infelizmente, ainda contando com uma mão de obra terceirizada, que não está inserida ali no seu ecossistema, né, nos valores e tudo que está acontecendo dentro da companhia mesmo. Então, exige que as pessoas de customer tenham processos claros, o mais possível para diminuir todo esse esforço do time, das pessoas que estão inseridas no contexto, que elas não tenham que... Muitas vezes a gente escuta, né? Poxa, eu conversei num saque, eu conversei com um bot, e eu não consegui ali chegar até o objetivo final do meu diálogo. E quando você vai entender, poxa, é um processo que está mal mapeado, é um time que não está treinado no nível de excelência que ele precisaria estar. Então, para mim, os grandes movimentos que eu vejo acontecendo desses setores que não estão num B2B, que o cliente está ali com você no dia todo, então você tem um pulso na veia muito mais forte,
São as ferramentas, processos claros, pessoas o mais treinadas possíveis para buscar toda essa questão de menor esforço e geração de insights e construindo esses relatórios e informações internas de uma forma. Tem um ponto também de timing, né? Às vezes você percebe que dependendo do como tudo isso acontece, se não for tão fluido, na hora que você descobre aquele insight, você fala, puxa, mas acho que a gente perdeu o timing, né? O produto já, sei lá, era uma edição limitada e ele já não está mais no mercado e eu perdi o timing de atuar um pouquinho melhor para melhorar a jornada. Então essa é um pouco da visão que eu tenho de companhias aí no setor que eu atuo. Ana, você falou bastante de movimento, né? Da empresa fazer o movimento, da empresa fazer isso tem muito a ver com que é o que eu queria ouvir de você, na sua visão, o que significa ser uma empresa centrada no cliente? E como é que isso te diferencia de outras abordagens organizacionais que a gente tem visto aí, empresa focada em pessoas, empresa focada no financeiro, enfim. São movimentos, né? São movimentos que a gente vê que acontecem aí. Como você vê essa diferença? Para mim, assim, estarmos hoje na era da experiência, onde está tudo muito acelerado, né? Acho que, é claro, a gente tem inúmeros exemplos. Você vê uma geração nova agora que fala que não quer ser o futuro líder, né? Quando a gente vê a nossa liderança, está todo mundo indo para o psiquiatra, enfim. Então é muita informação, a gente é muito bombardeado por muitas informações. Então, as empresas que não se adaptam a essa constante evolução que vem acontecendo no mercado, a gente não consegue nem descrever exatamente como é que elas vão conseguir sobreviver no mercado onde elas seguem fazendo mais do mesmo. Então, eu entendo eu vejo como do meu lado, assim, do que eu tenho contato, esse movimento sendo fundamental. E em muitos momentos a gente se identifica com decisões acontecendo aonde uma thread da semana ali nas redes sociais te influencia. Você fala, puxa, esse tema está em alta. E você está no meio de um projeto que às vezes conecta um pouco com aquele tema. E dependendo do que a população, que as pessoas estão trazendo ali de verbatim, você já vai contornando um pouco melhor, às vezes, o seu penso sobre aquele ponto, né? Então, é muito vivo. Eu acho que o ecossistema está muito vivo. E eu acho que o empoderamento das pessoas nessa relação, dos consumidores na relação, hoje é outra. Dependendo do que acontece, eu lembro que fazendo monitoramento de redes sociais para produtos de bebê, dependendo do tema que ali, o storytelling que a pessoa publicava, aquilo ganhava um alcance incrível e as pessoas já naquele relato já faziam afirmações de que não, essa marca eu não uso mais, imagina, minha filha não vai usar. Por quê? Eu não quero correr o risco de passar pela história que aquela pessoa está compartilhando comigo. Então é tudo muito vivo, é tudo muito inconstante, né? Acho que a palavra é, se as empresas elas precisam ter um ecossistema que se molde um pouco com o que vem acontecendo e às vezes um projeto que é decidido no primeiro semestre, você olha para ele no segundo semestre e você já tem que dar uma nova roupagem, você já tem que fazer um movimento ali para que ele se adeque ao que o mercado tem de ansiedade, né? Ana, e o que você comentou é bem interessante, porque você falou dos jovens, né, que estão alterando seu comportamento constantemente, tanto que agora eles não querem tanto ser líderes, né? E esses mesmos jovens são os consumidores de todas as empresas que a gente vê no mercado que eram centradas no produto e agora querem ser centradas no cliente. Como é que você enxerga, então, que uma empresa que tem esse pé antigo no produto e quer ser centrada no cliente, como é que uma empresa nesse estilo consegue se adaptar para atender as demandas que ficam mudando toda hora, as expectativas mutáveis dos clientes? A minha leitura, a gente teve semana passada uma conversa com um instituto de pesquisa, e a gente estava falando muito da geração que agora está com 13 a 15 anos, e aí uma pessoa levantou a mão e falou, não, mas a gente está falando da geração dos adolescentes, mas e o alfa, né? Que aí o alfa é o que estão nascendo agora.
e vai influenciar também um pai, uma mãe já para fazer escolha de compra. Então, assim, essa questão das gerações, elas vêm de uma forma acelerada, passando pelas transformações. Então, quem nasceu no ano 2000 já tem um perfil, quem nasceu em 2010, a gente já tem algumas outras leituras. Agora, quem está nascendo agora, as influências já fazem com que esse perfil já esteja um passo adiante, né? São degraus que vão sendo conquistados. E no final do dia, as marcas, ela tem um objetivo de conquista ali, de relação, com um range, poxa, eu sempre faço essa correlação, né? A Havaianas é uma marca público-alvo, a gente tem um público-alvo de comunicação, obviamente, mas a gente se relaciona do baby boomer ao alfa, inclusive o bebezinho ali, você dá um primeiro presente para ele, quantas pessoas não levam uma Havaianas. E o que eu sinto que é fundamental ser feito, e a gente tem feito, eu, meu time, pessoas próximas do mercado têm feito de movimento que eu conheço e troco umas figurinhas, a gente acaba tentando entender melhor o seu público-alvo. Então, do seu público-alvo, então eu vou sair com uma campanha e às vezes o meu público-alvo ali naquela campanha está mais centrada, focada, ou até na mesma campanha, se eu vou para a TV, eu vou com um penso. Mas se eu vou para o TikTok, eu já construo outro penso. Comunicação de Havaianas desse verão, por exemplo, se você vê na TV, você tem a Sabrina, tem o vendedor ali numa conversa que ela, né, cogita pegar a Havaianas dele, sai correndo atrás dele. E no TikTok, a gente levou a Vale Bandeira e o Mítico, numa conversa muito, muito descontraída. Então, assim, você vai fazendo conexões, correlações, de acordo com os públicos em cada canais que eles estarão, em que nível de... Havaianas é uma marca fã, né? Então, em que nível que eu posso chegar dessa comunicação alegre que a minha marca leva. É muito assim, eu às vezes pego meu pessoal de comunicação desenhando a estratégia e é incrível, eu que uma década atrás trabalhei com Unilever e acompanhei a estratégia de comunicação de Unilever lá atrás, é incrível como a gente tem nuances na mesma campanha e sendo trabalhada para que aquela comunicação daquele produto converse com aquele público, né? Então, é incrível. E, de novo, ter a área de Customer Success ajuda a trazer esse olhar do que esses públicos costumam ser mais críticos, menos críticos, o que costuma ser a maior dor, a menor dor, e isso também pode gerar insights ali para esse time que está trabalhando essa estratégia de comunicação. Quais são os principais desafios que você enfrentou nas empresas que você passou, principalmente na Alpargatas, ao fortalecer uma cultura orientada ao cliente? E como elas são superadas? Do meu ponto de vista, eu costumo ter, né, na minha condução, dos temas estratégicos, porque a cultura, para mim, ela está muito atrelada, e a gente que está nesse setor, muito provavelmente, quem está nos ouvindo aí, a gente tem o desafio, muitas vezes, de impulsionar de baixo para cima, né? Não é que vem a bola redonda de cima para baixo, até por uma questão tradicional, a gente sempre... As empresas, ainda mais as startups talvez não tenham tanto essa dor, mas as empresas mais tradicionais, elas sempre foram mais centradas nos produtos, processos. Então, nós profissionais do setor, nós acabamos tendo esse desafio de como, além de eu ter a consciência que eu preciso impulsionar a cultura, eu tenho que fazer com que essa mensagem chegue para o meu alto escalão atraente. Então, eu sempre tento ter comigo, não é um dos pilares que eu mais dedico tempo e esforço, que é assim, que retorno financeiro, para falar a linguagem ali do alto escalão, que ROI que isso vai trazer, que LTV que a gente pode alcançar. Então eu sempre parto desse princípio de construir um business case que me traga, poxa, a gente vai ter um ganho de NPS de X pontos se a gente fizer movimentos como tais. A estimativa aqui no Reclame Aqui, a gente está com uma reputação X, mas se nós fizermos um movimento, eu devo ter um ganho que vai melhorar o meu status.
ou até muitos movimentos, por exemplo, um bot bem estruturado, obviamente que eu, profissional da área, estou focando na melhor jornada, na fluidez, mas para o alto escalão eu sempre levo isso, que é o meu storytelling, mas eu conecto com que saving que isso pode trazer de eficiência para a companhia. Não adianta a gente partir do princípio de que essa cultura ela é tão valorizada, que vai ter um investimento, que a gente vai ter capex e que vai ter budget. Então, eu sempre faço esse movimento num sentido de levar informações numéricas, que não é fácil a gente construir, mas que defenda o ponto de que, olha, melhora a nossa relação, melhora a nossa jornada, vai ter um ganho para o consumidor final, e na nossa equação a gente vai conseguir mensurar com KPIs como A, B e C. Então, eu sempre gosto de promover o tema com projetos de alta, média e baixa complexidade, porque às vezes a gente fica muito focado que você só vai conseguir movimentar a cultura se você fizer tiver uma big picture com alguma coisa. E não necessariamente isso vai acontecer. Muitas vezes eu já tive situação que foi baixa complexidade, que de uma story de um consumidor, que até uma história engraçadíssima que foi pública que eu posso contar aqui para vocês, mas imaginem uma criança de 6 anos vira para a mãe, encontra um absorvente interno, os rapazes que me perdoem aí o exemplo, mas jogar no Google vão localizar o produto, e o filho pega, olha para a mãe, esse absorvente, e fala, mãe, que isso aqui o que é isso aqui, mãe? E a mãe começa a rir, vai filmando aquilo, depois ela posta uma story, meio que contando o drama dela, porque ele mexeu na bolsa dela e achou algo muito íntimo da mulher, no momento de uma menstruação, e nessa época eu trabalhava com a marca Íntimos, e aí a gente movimentou dentro da companhia, a gente construiu uma carta para ela, para falar como ela poderia falar daquele assunto com o filho, que só tem 6 anos, que tá tudo bem, que não é um tabu, porque ele começou a falar, mãe, isso é uma bomba, eu vou tacar no chão que ela vai estourar, e aí começou um monte de risada, foi uma história super engraçada ali, e foi uma story que ela marcou a marca. A gente teve 2 dias para correr, mandar para casa dela. Na época eu comprei um Mickey da Disney, que a gente tinha uma parceria, super bonito, mandamos a carta, ela voltou no story contando, e aí virou uma história com conexão com a marca. O time de comunicação achou super gostoso trabalhar, e trabalhamos juntos, não foi uma coisa que sozinha eu viabilizei, mas é um movimento que faz com que todo mundo conecte com a história do Pedro e da mãe do Pedro, e aí depois de 2 semanas as pessoas estão falando daquilo. Então, às vezes, a gente tem que ter projetos, sim, de alta complexidade, mas também esses de baixa ou média, eles vão gerar atração para as pessoas dentro da companhia de olha que legal. E depois a gente contou essa história para a companhia toda, a consumidora postou a continuação da história. Então, a gente acho que fomentar essas rotinas de compartilhamento, alguma coisa leve, eu tento levar muito com leveza, né? Se a gente faz aquelas apresentações com um monte de número, um monte de slide, eu sempre tento levar as conversas como uma coisa gostosa, porque já está sendo não é um by the book, né? A galera não está ali para fazer algo que às vezes é mandatório, mas então que seja gostoso de se falar e de se tratar do tema. Essas são as estratégias que eu costumo adotar na minha jornada. Excelente, Ana. Queria então te agradecer muito por essa interação, agradecer aqui em nome de Customer Lovers, todos os insights, todas as dicas, o pé no chão, né, a realidade de como fazer a centralização num mercado tão tradicional de empresas que costumavam ser centradas no produto e agora sabem que tem que ser centradas no cliente. Com isso, eu deixo o nosso muito obrigado à sua participação. Foi fenomenal, Ana. Obrigadão, viu? Ana, muito obrigado por sua participação. Foi realmente muito rica essa troca. E eu tenho certeza que quem estiver buscando caminhos ou alguma luz sobre o tema de centralidade do cliente vai encontrar aqui uma riqueza imensa. Obrigado, Ana. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.